Bom, galera, vamos lá começar mais um Comitê On-Chain nessa semana, dia 24 de outubro. Bitcoin mostrando muita força, a gente vai fazer também uma análise técnica breve, mas começando aqui com o panorama macro, os últimos reports aí de economistas têm revisado o crescimento do PIB para cima, né? Hoje as projeções aí, em média de 4,2% de crescimento no PIB americano, então um cenário de recessão aí que foi muito discutido durante o ano, que ainda não chegou e parece que não vai chegar nesse ano, com os economistas aí reforçando as previsões para cima, a economia americana se mostrando bastante resiliente, mercado de trabalho também bastante aquecido. As previsões, né, os dados de inflação, como a gente já sabe, acompanha toda semana, estão ainda muito acima dos 2%, né, projetados pelo Fed, ali em 3,7%. Isso pode sinalizar juros altos por mais tempo, como a gente já sabe também. Ao mesmo tempo, o déficit americano está acelerando bastante, porque o governo está gastando mais, né, também, principalmente pelos juros mais altos, está gastando muito somente com os juros da dívida, a dívida ao mesmo tempo aumentando bastante nessas últimas semanas aí a gente também acompanhou isso, depois que foi suspenso o teto da dívida houve uma aceleração enorme. Indo para o SP500 nesse cenário, né, o SP500 testando a média de 200 períodos no semanal, isso pode demonstrar uma fraqueza do índice e potencialmente uma correção maior. Legal a gente ver que o Bitcoin não está correlacionado com as bolsas, né? Está havendo uma descorrelação nesse momento. O Bitcoin ignorando isso por completo e tendo muita força aí, né, pela narrativa do ETF. Se a gente pegar os índices americanos sem as Big Techs, né, o ano foi difícil, né, uma performance não muito boa aí dos índices, alguns positivos, outros negativos e, né, o Nasdaq aí, que é o principal, que inclui as Big Techs, foi o principal que performou melhor, né, nesse ano. Então a gente teve aí 33% de alta versus ali o SP500 10% e o Russell Micro e o SP400, né, tendo performances negativas aí no ano. Então, se a gente tirar as Big Techs, que são as empresas mais resilientes, né, as empresas mais fortes aí dos Estados Unidos, o mercado está tendo um ano difícil. Aqui a gente pode ver também na China que 2023 era para ter um crescimento, né, era para ter uma retomada da economia, mas isso não aconteceu, então a bolsa lá também caiu, performance de 8,5% negativa no ano, versus o SP500 aí com 12 e alguma coisa no acumulado do ano. A China que começou a injetar liquidez no mercado, né, novamente, então isso pode ter sido até um driver que impactou o Bitcoin, além da narrativa do ETF. Se a gente vê aqui as injeções de liquidez, né, o Bitcoin chegou a romper a linha de tendência, a linha de resistência aqui para cima, enquanto a liquidez global do dólar não rompeu, mas a gente teve uma grande injeção de liquidez pelo Banco Central da China aí nas últimas semanas, e isso pode ter impulsionado o preço de alguma forma. Então a gente estava falando nisso, né? A gente postou isso também no nosso canal educacional no Discord, mas de fato essa movimentação do Bitcoin ela foi muito saudável e a gente vai ver aqui também dados sobre isso. Mas antes, as taxas de hipoteca nos Estados Unidos estão batendo 8%, é um número mais alto aí de 23 anos, então isso está afetando muito as vendas de imóveis e os americanos estão tendo mais custo aí para financiamentos imobiliários, batendo 8% a taxa de mortgage, né? E pagamentos de carro, né? Financiamentos de carro também, tudo isso num cenário de juros altos, também a delinquência está batendo all-time high, também sofrendo um pouco com isso. Então, ao mesmo tempo que a economia está resiliente, alguns sinais aí de, de crise, entre aspas, né? Principalmente no lado de crédito. Então, agora vamos para os indicadores on-chain. A gente vai direto para o Bitcoin aqui, uma imagem bonita, né, que a gente viu ontem, com o rompimento aí da resistência principal ali da zona dos 32 mil dólares, com bastante volume. A gente viu a resistência sendo rompida para cima nos 32 mil dólares
Isso foi com bastante volume e parece que não foi só por liquidação de shorts e também não foi um movimento manipulado. Eu vou mostrar isso. A gente pode ver primeiro pelo gráfico de baleias, que detém aí o supply entre maior que 1.000, 10.000 e 100.000 unidades de Bitcoin. Durante toda a alta, a gente vê aqui na curva laranja esse, a oferta foi aumentando nessas carteiras, então eles acumularam mesmo com o preço subindo. Agora houve uma leve recuada aqui, mas a gente tem uma ascendente na curva aqui de oferta desses endereços, enquanto o de Ethereum em azul, as baleias vêm diminuindo, mas o percentual em staking, né, a oferta em staking aqui em verde vem aumentando muito. Então, de uma forma, isso está indo parar no contrato de staking, mas o Bitcoin sempre mostrando mais força nesse momento, com a alta da dominância também, a dominância batendo 54%, não acontecia isso há mais de 2 anos. Volume, como eu disse, o maior volume registrado nesse ano, praticamente aqui quase 0,24% de toda a oferta circulante do Bitcoin foi denotado aí nas corretoras, só foi menor do que aqui em março de 2023, entre março e abril, mas foi um volume significativo nessa movimentação de alta, então foi muito interessante acompanhar isso. Ao mesmo tempo, a gente teve sim uma grande liquidação de shorts, foram mais de 400 milhões. No momento que eu mandei lá no grupo eram 200, mas de acordo com o CoinGlass hoje atualizado são quase 400 milhões de dólares em futuros liquidados, short e longs, né? Mas a dominância de mais de 95% aí de short, porque foi um movimento de alta, né? Então isso também impulsionou o preço para cima. E o que eu quis dizer sobre não ser manipulado esse movimento, aqui é um gráfico interessante. A linha em azul é o Bitcoin e a linha em laranja é o market cap da stablecoin TUSD, que ela está sendo usada aí pelo Justin Sun e pelo CZ para pampar preços, enfim, para manipular um pouco o mercado. Não há provas disso, mas há indícios muito fortes, a gente já falou disso também. Veja que nos dois grandes movimentos de alta no Bitcoin aqui, ó, houve um grande aumento no market cap da TUSD, que é uma stablecoin, mas que não é usada, é uma stablecoin tem menos market cap que a DAI, que o SDC e que o Tether, e, e foram impressos aí 1 bilhão de dólares nesse momento aqui e mais 1 bilhão aqui. Isso ocorreu coincidentemente com o pump no preço do Bitcoin. Então, fortes indícios aí de manipulação, mas veja que dessa vez não houve isso, não houve aumento no market cap da TUSD e sim um aumento só do Bitcoin. Então foi realmente um volume saudável vindo aí de investidores, então prova que há muito dinheiro guardado ainda para entrar no Bitcoin assim que o ETF foi aprovado. Então foi bem positivo isso, bem positivo. E eu não postei aqui, mas eu olhei a métrica lá de depósitos de USDT nas exchanges. Isso não alterou, então a gente pode observar que esse volume pode estar vindo de OT6, né? Isso não está sendo registrado aí nas exchanges, pode estar vindo diretamente dos OT6 por essas instituições, BlackRock, Fidelity, todas elas que estão com um pedido de ETF aí para ser aprovado, elas podem estar fazendo essas compras aí via OTC e isso está refletindo no preço. E, bom, hoje é mais curtinho porque foi somente essa atualização do Bitcoin. Aqui um gráfico do Realized Hodl Ratio. Basicamente, esse gráfico, que é a curva em laranja, ele indica o seguinte: quando ele está na região de suporte, ou a região verde abaixo, né, indica que mãos mais fracas ou investidores sardinhas, investidores de curto prazo, estão vendendo para os investidores de longo prazo e também, coincidentemente, são as baleias, né? Ao atingir a zona de resistência lá em cima, a vermelha, é o contrário. As mãos mais fortes, né, os investidores de longo prazo, estão realizando e colocando oferta de Bitcoin na mão dos sardinhas que tendem a comprar topo, tendem a comprar com preço subindo. Então isso mostra o seguinte: o melhor momento para comprar Bitcoin realmente foi no fundo aqui, onde esse indicador estava na região verde. Agora a gente já está vendo um movimento, ou seja, de venda
Não necessariamente está ocorrendo isso, mas à medida que o gráfico vai subindo, indica que cada vez mais as mãos mais fortes, os investidores de longo prazo, né, os acumuladores que tendem a ter mais oferta de Bitcoin, começam a vender para investidores de curto prazo, para investidores pequenos, varejo no geral. Então, a gente pode estar. Isso é um início, isso que marca o início sempre de um bull market. Veja que quando entra aqui na região, depois começa a sair, o preço já bateu o fundo e a gente tem sempre um bull market em seguida. Então isso aconteceu todas as vezes, sem exceção. Então dessa vez a gente já está entrando numa fase agora de bull market realmente, não mais uma fase transitória aqui de acumulação e de troca de riqueza. Então esse indicador é bem interessante e mostra aí que realmente o melhor momento para comprar Bitcoin já passou. Agora ainda é um bom momento, né? A gente está aí com uma performance no ano de 100%, que para o Bitcoin é pouco, né? Assim, comparado aos ciclos anteriores, mas realmente o melhor momento já passou, agora a gente tem que pagar um pouquinho mais caro aí para entrar no Bitcoin. Bom, galera, mas é isso aí, então foi mais um on-chain dessa semana.